Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de um dos maiores sucessos da Sony, uma das maiores franquias da marca PlayStation. Hoje é dia de God of War. O jogo original foi lançado em 2005 como exclusivo do PlayStation 2, mas depois teve relançamentos como no PS Vita e remasterizações no PlayStation 3, como é o caso da coletânea God of War Collection. E é essa a versão que foi jogada aqui, a remasterização da God of War Collection. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é falar sobre desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. E esse é só o começo, o primeiro jogo da franquia. Muita coisa foi lançada contando histórias de antes e de depois desses eventos. Mas esse é o melhor ponto para começar a saga, na minha opinião. As cenas do game aqui são mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu poder conhecer e para quem conhece poder matar a saudade. E antes de começar, de fato, eu queria agradecer ao querido inscrito Heraldo Luiz, que é quem emprestou praticamente todos os jogos do PlayStation 3 da franquia, para que esses vídeos pudessem acontecer. Com tudo isso dito, antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. The gods of Olympus have abandoned me. A história começa num penhasco, no alto de uma das montanhas mais altas de toda a Grécia, onde um homem, Kratos, diz que os deuses o abandonaram e ele agora não tem mais esperança. Assim, ele pula para sua morte. Enquanto ele cai, Gaia, a Mãe Terra, conta que depois de 10 anos de sofrimento e pesadelos intermináveis, Kratos estava pronto para encerrar tudo, para dar um fim à sua própria vida. Mas nem sempre as coisas foram assim, porque Kratos era o campeão dos deuses. God of War adapta elementos da mitologia grega. Então Gaia começa a contar eventos de 3 semanas antes disso no mar Egeu. Kratos estava num navio onde as embarcações começaram a ser atacadas por criaturas sombrias, praticamente guerreiros mortos-vivos. Kratos enfrenta os monstros enquanto presencia os tripulantes sendo massacrados. Mas Kratos não se importa com aquelas pessoas. Ele vai combater esses ataques porque os deuses lhe deram essa missão de destruir uma imensa criatura que ataca e destrói as embarcações. Kratos avança pela frota de navios até ser contatado pelo próprio deus dos mares, Poseidon. Ele informa que a criatura que Kratos está enfrentando é a poderosa Hydra, enviada para atacar os seus mares. Então, como auxílio para destruir esse monstro, Poseidon lhe dá uma parte do seu poder, o poder chamado de Ira de Poseidon, que lhe dá a habilidade de gerar uma tempestade de raios. Assim, avançando, Kratos enfrenta as diversas cabeças da Hydra, até chegar no convés, onde a cabeça dominante, chamada de Rei Hydra, aparece. O Rei Hydra acaba devorando um marinheiro que carregava uma chave que Kratos precisava para avançar. Então Kratos enfrenta o Rei Hydra e as suas cabeças, derrotando a criatura definitivamente com o seu novo poder dos deuses. Desse jeito, Kratos entra pela garganta da Hydra e até encontra o marinheiro ainda vivo com a chave no pescoço, tentando escapar dali. Mas, de forma cruel, Kratos diz que não estava ali pelo marinheiro, mas sim pela chave. Então Kratos pega a chave e deixa o marinheiro cair para sua morte dentro do corpo morto da Hydra. Usando a chave, Kratos continua e entra numa sala trancada de um dos navios da sua frota. E ele começa a matar as criaturas que estavam atacando as mulheres e as crianças do local. Kratos mata todos os monstros, mas não consegue chegar a tempo de salvar todos os inocentes que estavam ali. E a visão dos corpos mortos de mulheres e de crianças naquela sala faz Kratos se lembrar do seu passado, do seu maior trauma.
Acontece que Kratos tinha constantes pesadelos sobre esse trauma e desejava se livrar deles a todo custo. É por isso que ele passou a servir aos deuses, na esperança de que eles perdoassem os seus pecados passados e o livrassem desses pesadelos. Mas Kratos já estava servindo aos deuses há 10 anos e ele estava cansado. Furioso e impaciente, Kratos cumpriu a missão e agora chama pela deusa da sabedoria, a deusa Athena, que se comunica com Kratos através de uma estátua dela, que se encontrava no convés do seu navio. Kratos quer que o seu desejo seja atendido de uma vez por todas. Mas Athena diz que os deuses pedem uma última tarefa a Kratos, o seu campeão, o chamado também de Fantasma de Esparta. E é justamente por causa dessa última missão que Kratos precisa ir até Atenas. Acontece que, naquele exato momento, a cidade de Atenas estava sob ataque. Ares, o deus da guerra, traiu o Olimpo. Era Ares quem enviava aquelas forças malignas, até mesmo a Hidra. E Ares enviou seu exército de criaturas para Atenas, que agora estava à beira da destruição. Ares tinha ódio e inveja de Atena e desafiava o seu pai, Zeus, pelo trono do Olimpo. O problema é que o deus dos deuses, Zeus, proibiu que os deuses entrassem em confronto entre eles. Sendo assim, eles deveriam recorrer aos mortais. E Kratos é um mortal a serviço deles. E alguém extremamente bem treinado. Sendo assim, ele é a única esperança de derrotar Ares. E Kratos tinha um conflito pessoal com o deus da guerra. Kratos pergunta: se ele fizer isso, ele não terá mais as visões dos seus traumas. E Athena responde que, completando essa última tarefa, os seus pecados serão perdoados. Sendo assim, Kratos segue o seu caminho e chega nos portões de Atenas. Ao chegar, Kratos vê o caos. Ele avança pela área, enfrentando diversas criaturas pelo caminho, como minotauros, até ser encontrado por outra divindade, a deusa do amor, Afrodite. Afrodite afirma que as habilidades atuais de Kratos ainda não são o suficiente para derrotar um deus como Ares. Sendo assim, ela lhe oferece o poder de petrificar os seus inimigos. Mas ela não pode lhe dar esse poder da mesma forma que a ira de Poseidon lhe foi dada. Para conseguir isso, Kratos deve matar a rainha das Górgonas, a Medusa, que estava ali para atacá-lo. Assim, Kratos a derrota e arranca a cabeça da Medusa. E com isso, como prometido, Afrodite lhe dá esse novo poder, o olhar da Medusa. Seguindo em frente por Atenas, Kratos encontra um tipo de plataforma onde uma luz surge e dela uma mulher. Essa mulher é a Oráculo de Atenas. Ela diz para Kratos encontrá-la no templo a leste dali. E assim Kratos saberia como poderia salvar a cidade. No caminho, para se encontrar com a Oráculo, Kratos vê a destruição e vê o próprio Ares, gigantesco, esmagando seus inimigos no campo de batalha. Enquanto observava o deus da guerra, Kratos afirma que não se esqueceu dele e do que o deus da guerra fez para ele naquela noite 10 anos atrás. E Kratos promete que a cidade de Atenas será o túmulo de Ares. Pelos templos de Atenas, Kratos vê uma mulher que corre dele. Ela diz que sabe quem Kratos é e o que ele fez, o chamando de monstro. Kratos tenta falar com ela, mas o medo da mulher é tanto que ela não vê que estava numa sacada e ela cai para sua morte. O medo da mulher em Kratos era maior que tudo, porque ela sabia o que Kratos tinha feito no passado. Ele era um homem marcado. Seguindo seu caminho, Kratos é contatado por mais um deus. Dessa vez, o próprio rei do Monte Olimpo, Zeus. Zeus diz que Kratos precisa da sua ajuda para conseguir vencer aquela batalha. Então ele lhe dá o seu poder.
Assim, Kratos consegue a habilidade chamada de Fúria de Zeus. E agora, Kratos pode jogar raios das suas próprias mãos. Kratos avança, e quando finalmente encontra a Oráculo, ele a vê sendo capturada por arpias. Mas Kratos vai atrás dela, enfrentando várias arpias, as servas de Ares, pelo caminho. Avançando por ali, Kratos se depara com um homem estranho, um coveiro. Esse coveiro reconhece Kratos pelas suas lâminas e pela sua pele pálida. Ele diz que Atenas pode ter uma chance de sobrevivência agora, mas diz para Kratos tomar cuidado, porque não quer que ele morra antes que ele termine de cavar aquele túmulo. Kratos acha estranho aquele velho estar cavando um túmulo praticamente no meio de um campo de batalha e pergunta para quem é aquilo. Então o coveiro responde que aquele túmulo era para o próprio Kratos, mas que tudo será revelado no momento certo e que quando tudo parecer perdido, ele estará lá para ajudá-lo. Kratos não entende direito o que aquele coveiro quis dizer com tudo isso e segue em frente mesmo assim. Kratos então continua e vê a Oráculo de Atenas sendo jogada do alto pelas arpias. Ela consegue se segurar numa corda e rapidamente Kratos a salva, evitando que ela caia para sua morte certa. A Oráculo diz que está ali para ajudar Kratos a salvar Atenas, assim como a deusa Atena a orientou. E para saber melhor quem é aquele guerreiro, a Oráculo toca no seu rosto para ver o seu passado. E é aí que ela vê sangue. Kratos era um general espartano que lutou em diversas batalhas e guerras. Ele liderou exércitos em combates sangrentos e matou muitas pessoas. Kratos era brutal no campo de batalha e temido por todos, mas era querido pela sua família, a sua esposa Lisandra e a sua filha Calliope. Só Lisandra trazia paz para Kratos e perguntava quando o banho de sangue iria terminar. Ao ver essas imagens do seu passado, a Oráculo de Atenas ficou assustada com toda a carnificina de Kratos e questiona por que Atena o escolheu. Mesmo assim, ela confia na deusa e conta para Kratos o que ele deve fazer para acabar com Ares de uma vez por todas. Kratos deve encontrar e abrir a Caixa de Pandora. A caixa está num templo localizado muito além dos muros de Atenas, no chamado Deserto das Almas Perdidas. Então a Oráculo abre os portões para lá, mas alerta Kratos que ninguém que foi atrás da Caixa de Pandora voltou vivo. De qualquer forma, o fantasma de Esparta continua. E ao chegar no deserto, ele encontra outra estátua de Atena, e dela a própria deusa se comunica com o espartano. A Caixa de Pandora foi forjada pelo deus Hefesto, a mando de Zeus, com as chamas do Olimpo, para conter todos os males da humanidade. E Atena deixou mais uma coisa lá dentro, tornando a caixa uma das armas mais poderosas do mundo. Com ela, não só Kratos será capaz de derrotar Ares, como muitas outras possibilidades podem acontecer. E justamente por todo esse poder que a Caixa de Pandora está muito bem escondida. Para achar a caixa, Kratos deve primeiro encontrar uma passagem segura naquelas areias mortais do Deserto das Almas Perdidas. Uma passagem que só pode ser localizada ouvindo e seguindo a Canção das Sereias. E elas o guiarão para ninguém mais, ninguém menos que Cronos, o antigo rei dos titãs e pai de Zeus. Condenado a vagar para sempre, carregando o templo de Pandora nas suas costas. Cronos foi condenado a vagar pelo deserto das almas perdidas, até que as areias do deserto arranquem a carne dos seus ossos. Kratos então encontra e mata as sereias, abrindo uma passagem que o leva até um instrumento chamado de Chifre de Titã, e ao tocá-lo, Kratos chama a atenção de Cronos. Assim, quando Cronos passa pelo local, Kratos pula no Titã, e com as suas lâminas acorrentadas nos seus braços, Kratos começa a escalar as paredes do templo. E ele escalou
por 3 dias inteiros, até finalmente chegar na entrada do Templo de Pandora. Por ali, Kratos encontra um homem meio zumbificado, e ele diz que Kratos não vai conseguir encontrar a Caixa de Pandora. Muitos outros guerreiros tentaram, mas sempre os seus restos mortais são levados para aquele local pelas arpias, para que ele os queime. Aquele homem, na verdade, foi o primeiro mortal a tentar entrar no templo, e também o primeiro a morrer ali. Ele foi amaldiçoado pelos deuses a viver para sempre nesse estado, e para sempre cremar os corpos de todos que entrassem no templo e falhassem. Ele diz que Kratos deveria ir embora, mas ele reconhece a determinação no olhar do espartano. Então, ele abre os portões. Assim, entrando no templo, Kratos é contatado por mais uma divindade, a deusa da caça, Ártemis. Segundo a deusa, só as lâminas do caos que Kratos carrega acorrentadas nos braços não seriam o suficiente para enfrentar as ameaças naquele lugar. Sendo assim, Ártemis lhe oferece a espada que ela mesma usou durante a Titanomaquia, a guerra entre deuses e titãs que aconteceu eras atrás, onde Zeus derrotou o titã Cronos. Assim, Kratos recebe a lâmina de Ártemis. Mais à frente, Kratos se vê diante de uma carnificina. Um corredor cheio de corpos dilacerados de mortais que entraram no templo antes de Kratos em busca da Caixa de Pandora. E isso faz Kratos lembrar do seu passado mais uma vez. Acontece que, anos atrás, Kratos era um general de Esparta de muitas vitórias. Até que ele liderou seu exército numa guerra contra o povo bárbaro. Mas essa batalha era uma batalha perdida. Os bárbaros estavam vencendo os espartanos e Kratos caiu em batalha pelo líder deles, o rei Auric, que já tinha um ódio por Kratos muito antes disso. O rei dos bárbaros então levanta sua arma contra Kratos, pronto para matá-lo. E foi nesse momento que Kratos suplicou por ajuda aos deuses, mais precisamente a Ares, o deus da guerra. Ter essas lembranças fazem Kratos se questionar no que ele se tornou a partir daí. Kratos, na atualidade, continua avançando pelo Templo de Pandora, passando por diversas provações. Aquele templo foi construído por um arquiteto chamado Patus Verdes III, amando dos deuses. Esse arquiteto construiu aquele templo com a ajuda dos deuses, elaborando armadilhas cada vez mais perigosas e quebra-cabeças cada vez mais difíceis para manter a caixa segura. O problema é que, durante a construção do templo, os 2 filhos de Patus morreram, e isso abalou a fé dele nos deuses. Quando guerreiros começaram a surgir para tentar pegar a Caixa de Pandora e começaram a morrer e serem amaldiçoados pelos deuses, Patus Verdes III ficou insano. Ele começou a fazer as armadilhas serem ainda mais mortais, e a sua insanidade cresceu a ponto dele usar os corpos dos próprios filhos nas armadilhas. Isso provocou um conflito com a sua esposa, que resultou no próprio Patus Verdes matando a esposa ali mesmo dentro do templo. E depois dessa série de tragédias, Patus Verdes III não aguentou mais toda a situação e se matou. Dentro do templo, Kratos inclusive passa pelas insanas armadilhas de Patus Verdes, em câmaras que levam nomes dos deuses como o desafio de Poseidon e o desafio de Hades. Além de passar por armadilhas que envolviam sacrifício humano, ritual de sangue, passando por um imenso minotauro que guardava um dos locais. E é claro, ativando as passagens e desativando as armadilhas que envolviam até os corpos mortos dos filhos do arquiteto. Isso leva Kratos para a última etapa, antes de alcançar a Caixa de Pandora. E lá ele é contatado pelo deus do submundo, Hades. O Lorde dos Mortos parabeniza Kratos pelos avanços até ali, mas afirma que o seu poder não era suficiente para o que viria por aí. Sendo assim, ele lhe oferece o poder das almas de Hades, as almas dos mortos.
Então Kratos recebe o poder chamado de o Exército de Hades, que lhe dá a habilidade de invocar espíritos para lutar junto dele nas batalhas. Kratos avança para o último estágio desse grande templo, que mais parecia uma armadilha ambulante. E no caminho ele vê uma arpia comendo os restos mortais de um homem. Essa visão traz mais lembranças a Kratos. Lembranças do que aconteceu depois dele ser praticamente derrotado por Auric, o rei dos bárbaros. Naquele momento, pouco antes de receber o golpe final, Kratos chamou pelo deus da guerra. Ele chamou por Ares e ofereceu a sua própria vida em troca da morte dos seus inimigos. Kratos invocou Ares, e o deus apareceu no campo de batalha e matou todo o exército bárbaro. A partir daquele momento, a vida de Kratos era do deus da guerra, se tornando o seu servo e o seu discípulo. E como símbolo e representação da sua servidão, Ares lhe entrega as lâminas do caos, que são levadas até ele sendo carregadas por arpias. Dizem que as lâminas do caos foram forjadas nas profundezas do inferno pelo próprio Ares. E com as suas correntes que emanam chamas, elas foram acopladas permanentemente nos braços do espartano. A partir daquele momento, as lâminas do caos se tornariam não apenas as armas principais de Kratos, como praticamente partes do seu próprio corpo. Mas logo Kratos descobriria que o preço pelo pacto que ele fez com Ares seria alto demais. A partir daquele momento, Kratos começou a realizar diversas missões em nome do deus da guerra, matando muitos exércitos e muitas pessoas, incluindo pessoas inocentes. A violência dentro de Kratos aumentava cada vez mais, até que um dia, Kratos é enviado por Ares junto dos seus soldados para uma vila de adoradores de Atena. Em nome de Ares, Kratos e o seu exército mataram todos os habitantes da vila, numa verdadeira carnificina generalizada. E enquanto a matança acontecia, Kratos se preparava para atacar o templo de Atena que tinha naquela vila. E ali, a velha oráculo da vila aparece e alerta Kratos a não seguir em frente, porque as consequências das suas ações seriam graves demais. Mas Kratos não a escutou e entrou no templo. Cego pela sua sede por sangue, Kratos atacava sem nem ver quem eram as suas vítimas. E quando ele se deu conta do que fez, era tarde demais. Quem estava naquele templo eram Lisandra e Calliope, a sua esposa e a sua filha. E Kratos as matou com as suas próprias mãos. Mergulhado na violência e na sede de sangue, Kratos matou a sua própria família. Na atualidade, na última etapa para conseguir a Caixa de Pandora, Kratos vai derrotando todos os tipos de criaturas que encontrou até agora. Mortos-vivos, minotauros, ciclopes, arpias, górgonas, entre vários outros. Encontrando inclusive a sala onde o arquiteto Patos Verdes manteve o corpo da sua esposa e onde ele se matou. Continuando por ali, Kratos finalmente alcança o que nenhum outro mortal conseguiu antes. Kratos chega até a Caixa de Pandora. Por orientação de Atena, Kratos começa a empurrar a caixa para fora do templo, com a intenção de levá-la até a cidade de Atenas, onde seria usada para finalmente derrotar Ares. O problema é que Ares percebeu o sucesso de Kratos, e enquanto o espartano empurrava a caixa, Ares pega um enorme pilar e, usando a sua força divina, ele atira o pilar diretamente de Atenas, acertando e empalando Kratos ali mesmo, no Templo de Pandora. Enquanto sente a sua vida terminando, Kratos relembra pela última vez aquela noite. Logo depois de matar Lisandra e Calliope, Kratos foi contatado por Ares, que revela que isso foi obra dele. Ares queria que Kratos matasse a sua família, porque na sua visão isso tornaria Kratos um guerreiro perfeito, sem amarras com os humanos, sem fraquezas.
E agora que ele não teria mais a sua família para se preocupar, Kratos se tornaria a própria morte, o servo perfeito do deus da guerra. Mas Kratos não aceitou isso, e ele passou a renegar o seu juramento com Ares a partir daí. A partir daquele momento, Kratos sabia que tinha sido enganado pelo deus da guerra. Ele não poderia mais servi-lo, e renunciou ao seu antigo mestre, prometendo que o mataria pelo que fez. Isso aconteceu há 10 anos atrás. Só que quando Kratos deixou aquele local, como punição pelas suas ações, a velha oráculo da vila o marcou para sempre como uma maldição. O condenando para sempre, Kratos iria carregar as cinzas da sua família permanentemente presas na sua pele. Por isso o corpo dele tem esse tom acinzentado, para que todos vissem o seu pecado. E por isso ele recebeu o nome de Fantasma de Esparta. Com o fim dessas lembranças, Kratos observa, sem poder fazer nada, as arpias de Ares pegando a caixa de Pandora e a levando para longe. Enquanto o fantasma de Esparta morre ali mesmo, empalado no templo de Pandora. Mas esse não era o fim. Ao morrer, Kratos é jogado no submundo, mas ele se recusa. Inclusive, nesse momento, ele vê o mesmo homem que morreu graças a ele dentro da garganta da Hidra. E Kratos o joga para baixo mais uma vez. O joga no rio Stygia, para sua morte permanente. Mesmo contra todas as chances, Kratos simplesmente começa a escalar o submundo de volta para cima, para o mundo dos vivos. E ele continuou essa luta para voltar, até ver uma corda misteriosa. Ao subir essa corda, Kratos volta ao mundo dos vivos em Atenas. Aquela corda levou Kratos diretamente até aquela cova que o coveiro estava cavando. O coveiro tinha dito a verdade. Aquele túmulo, feito no meio do campo de batalha, era para Kratos, mas não para enterrá-lo, e sim para trazê-lo da morte. Kratos pergunta quem é ele. E o coveiro só diz que Atena não é a única deusa ajudando o fantasma de Esparta diretamente. Kratos não sabia, mas o coveiro misterioso era na verdade Zeus disfarçado, ajudando o espartano a concluir a sua missão. Kratos atravessou o deserto das almas perdidas, superou os desafios do templo de Pandora e até mesmo escapou do cruel destino do submundo. Agora só faltava uma coisa para ele: matar Ares. O deus da guerra segurava a caixa de Pandora, enquanto desafiava Zeus para enfrentá-lo. E usando os próprios raios de Zeus, Kratos atinge a caixa, fazendo Ares a soltar, e assim o fantasma de Esparta finalmente a abre. Com a caixa de Pandora aberta, o poder envolve Kratos, e isso o faz aumentar de tamanho, ficando gigante, na mesma altura e mesmo patamar que o deus da guerra. Assim, em condições praticamente iguais de combate, de força e de poder, a luta entre Kratos e Ares se inicia. O combate é complicado, e fica ainda pior quando Ares joga Kratos dentro do seu próprio subconsciente, forçando o fantasma de Esparta a reviver mais uma vez a morte da sua família. Mas Kratos luta contra essas lembranças. Até que Ares retira as lâminas do caos de Kratos à força e as usa para matar as imagens de Lisandra e Calliope mais uma vez. Kratos fica bastante afetado, mas apesar do choque de reviver o seu maior trauma, Kratos não desiste. Sem as lâminas do caos, Kratos encontra uma outra arma, de uma forma bem inusitada. A ponte usada pelos habitantes de Atenas para acessar o templo de Atena era na verdade uma antiga arma dos deuses, a chamada Lâmina dos Deuses. Assim, com essa arma lendária em mãos, Kratos consegue fazer o impossível. Ele supera Ares. O deus da guerra diz que tudo que ele fez a Kratos, inclusive a morte da sua família, foi para fazer de Kratos
um guerreiro superior. E Kratos simplesmente confirma que ele conseguiu. Então Kratos empala Ares com a lâmina dos deuses. Kratos conseguiu. Ele matou o deus da guerra com as suas próprias mãos, conseguindo finalmente a sua vingança, sendo um mortal que matou um deus. Kratos concluiu a sua missão. Ares estava morto e a cidade de Atenas foi salva. O problema é que quando Kratos pede pela recompensa que esperava, uma revelação acontece. Os deuses prometeram que, ao matar Ares, a servidão de Kratos terminaria e ele seria perdoado pelos seus pecados. Os pecados foram perdoados, mas eles nunca prometeram que o ajudariam a se libertar dos seus pesadelos. Isso nem seria possível. Ou seja, mesmo depois de 10 anos servindo aos deuses e dele ter literalmente matado o deus da guerra, os deuses se recusaram a fazer a única coisa que Kratos realmente desejava. Se sentindo desamparado e abandonado pelos deuses, Kratos não vê outra saída senão o suicídio. Ele foi até o topo de uma montanha, e a cena que vemos no começo da história acontece, onde Kratos se joga em busca da sua própria morte. Mas os deuses tinham outros planos para ele. Kratos é salvo da morte, e ele é levado até o Monte Olimpo, onde Atena diz que aquele não era o momento para Kratos morrer, porque tinha um trono vazio no Olimpo. Agora que Ares morreu, era necessário que alguém assumisse o seu lugar. E quem melhor que o mortal que foi capaz de eliminar um deus? Assim, mesmo não conseguindo se livrar dos pesadelos como queria, Kratos recebe uma recompensa. Uma nova arma, as lâminas de Atenas. E assim, Kratos, o fantasma de Esparta, aquele que matou Ares, se torna o novo deus da guerra. God of War. E é desse jeito que termina a história. Então é isso. Lembrando que esse é só o começo da história de God of War. Muita coisa aconteceu a partir daí. Histórias que seguem e outras que contam o passado, tanto em jogos quanto em quadrinhos. Mas tudo isso é história para outros vídeos. Então se inscreve no canal para não perder o que vem por aí. Deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.